Você passou toda a sua vida vivendo como um estranho dentro da sua própria pele. Não é exagero, é um fato que provavelmente você ignorou, ou pior ainda, nem sequer questionou. Cada dia, cada decisão, cada passo que dá, está tingido por uma pergunta silenciosa que você nunca se atreve a formular: quem você realmente é? E se essa pergunta te incomoda, é porque você ainda não tem a resposta. Pense nisso: desde que era criança, você tem absorvido as expectativas dos outros como uma esponja. Disseram-lhe como pensar, o que desejar, a quem amar, e o mais devastador, quem você deveria ser. Mas aqui vem o golpe baixo: tudo o que você acredita ser, não é mais do que um reflexo do que os outros projetaram sobre você, e enquanto continuar vivendo sob essa sombra, nunca será livre. Deixe-me te apresentar algo ainda mais inquietante: o que aconteceria se eu dissesse que, até este momento, você não viveu um único dia sendo autêntico. Cada palavra que você disse foi filtrada por uma versão de você que nem sequer reconhece. Isso não é um ataque, é um despertar, porque o que Carl Jung nos deixou é uma verdade tão crua que queima. Você não pode começar a viver até descobrir quem você realmente é. Mas como chegamos a esse ponto? A resposta está no inconsciente, esse vasto oceano dentro de você que você controla menos do que gostaria de admitir. Jung o chamou de sombra, e é lá que reside tudo o que você não se atreve a aceitar sobre si mesmo: cada medo, cada insegurança, cada desejo reprimido, tudo o que você negou por anos, é um canto escuro, e por isso você evita. Mas aqui está a chave: se você não enfrentar sua sombra, nunca será completo. E aqui vem um momento desconfortável: a maioria das pessoas passa sua vida fugindo da sua sombra. Elas se escondem atrás de máscaras: a do profissional perfeito, a do amigo sempre disponível, a do filho obediente. E essas máscaras, embora úteis, são prisões, porque quanto mais você as usa, mais se afasta da sua essência. E sabe o que é pior? Essas máscaras não estão aí para te proteger, estão aí para satisfazer os outros. E enquanto as usar, nunca saberá quem você realmente é. Imagine isso: um dia você acorda e percebe que tudo o que construiu, todos os seus relacionamentos, todas as suas escolhas, não refletem a pessoa que realmente é, mas a que os outros esperavam que fosse. Esse é o vazio existencial do qual ninguém fala. Jung explicou claramente: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é, mas esse privilégio não é um presente, é uma conquista, e essa conquista começa com um ato de coragem: olhar para dentro de si. Agora, deixe-me te perguntar algo: quantas vezes você sentiu que há algo dentro de você que não se encaixa? Essa sensação de que está vivendo uma vida que não é completamente sua, esse vazio que tenta preencher com sucesso, relacionamentos ou distrações. Você se esforça para se encaixar em um molde que nem escolheu. Mas aqui está a verdade brutal: você não pode preencher um vazio que não reconhece. A única maneira de curá-lo é enfrentá-lo, e enfrentá-lo dói. Dói porque significa admitir que, por anos, você viveu no piloto automático. Dói porque significa aceitar que muitas das decisões que você tomou não foram suas. Mas aqui está o irônico: essa dor é o começo da sua libertação. É o sinal de que você está começando a despertar. Jung chamou isso de processo de individuação, e é, essencialmente, uma jornada em direção a si mesmo. Mas não é uma jornada fácil, é um mergulho nas profundezas do seu ser, um confronto com seus medos mais escuros e um abandono das mentiras que te definiram. Deixe-me ser claro: esse processo não é para os fracos. A maioria das pessoas prefere o conforto de suas máscaras ao desconforto de descobrir sua verdade. Mas se você está aqui, se está ouvindo isso, é porque algo dentro de você sabe que há mais, que você merece mais, que está destinado a mais. Jung nos ensinou que o primeiro passo para descobrir quem você realmente é enfrentar sua sombra. E aqui está o interessante: quanto mais você a nega, mais poder dá a ela. É como um monstro que você alimenta sem perceber. Mas quando decide olhar para ela de frente, quando decide aceitar tudo o que você é, tanto o bom quanto o ruim, algo muda. Você percebe que a sombra não é sua inimiga, é uma parte de você. Precisa ser integrada. E como você faz isso? Jung nos deixou um guia à introspecção. Pergunta a si mesmo: que parte de mim estou negando? Quais aspectos da minha personalidade me recuso a aceitar porque não se encaixam com a imagem que quero projetar? Essas perguntas são desconfortáveis, sim, mas também são libertadoras, porque cada resposta te aproxima mais da sua verdadeira essência. E aqui está a parábola: quanto mais você se conhece, menos depende da aprovação dos outros. Você percebe que não precisa se encaixar em nenhum molde, porque você é único, e essa unicidade, embora assuste, é sua maior força. Então, eu te pergunto de novo: você está pronto para descobrir quem você realmente é?
Porque se estiver, prepare-se, esse não é um caminho fácil, mas é o único que vale a pena. É o caminho para a liberdade, para a autenticidade, para a vida. E quando chegar ao fim, perceberá algo incrível, sempre foi você, só que não sabia. Está pronto para despertar? Vamos começar com algo que ninguém quer admitir: a maioria das pessoas morre sem ter vivido um único dia sendo elas mesmas. Elas acordam, respiram, trabalham, riem, choram, mas tudo isso acontece atrás de uma máscara. E o mais inquietante é que elas não percebem o quanto você tem certeza de que a vida que leva não é uma atuação, uma peça montada para cumprir as expectativas alheias. Porque se parar para pensar, quantas das decisões que tomou são realmente suas? Desde que nascemos, o mundo começa a nos moldar. Somos barro nas mãos de nossos pais, professores, amigos, e mais tarde, da sociedade em geral. Nos dizem o que está certo e o que está errado. Nos ensinam o que é desejável e o que não é, mas poucas vezes nos é dado o espaço para perguntar quem eu realmente quero ser. Essa pergunta fica enterrada sob camadas de normas, expectativas e medos. Carl Jung entendeu essa realidade melhor do que ninguém. Sua teoria do inconsciente nos deixa um aviso que poucos têm coragem de ouvir: se você não se conhece, se torna uma marionete de forças invisíveis. Jung dizia que há uma parte de você, sua sombra, que contém tudo o que reprime, tudo o que não se encaixa na imagem que quer projetar. E sabe o que é aterrador? Essa sombra sempre encontra um jeito de se manifestar. Se não a enfrentar, a sombra se torna seu verdugo. Vamos imaginar um exemplo: imagine alguém que passou sua vida reprimindo a necessidade de expressar raiva, porque lhe ensinaram que é errado perder as estribeiras. Essa pessoa se esforça tanto para ser amável e tranquila, que sem perceber, essa raiva reprimida começa a sair de outras formas: irritabilidade constante, cinismo, até doenças físicas. A sombra não desaparece porque você a ignora, na verdade, ela cresce. Agora, eu te faço uma pergunta desconfortável: o que você tem reprimido? Quais partes de você deixou na sombra porque pensou que não eram aceitáveis? Quais desejos, quais emoções, quais sonhos enterrados porque achou que não se encaixavam no mundo que os outros construíram para você? Refletir sobre isso é doloroso, eu sei, mas essa dor é o preço da liberdade. Jung nos deu uma ferramenta-chave para lidar com essa realidade: o processo de individuação. Parece complexo, mas essencialmente significa tornar-se a pessoa que você está destinado a ser, não a que os outros querem que seja. É um caminho de autodescobrimento e, como toda jornada, está cheio de obstáculos. O primeiro deles é o confronto com a sombra, porque para ser livre, você primeiro precisa conhecer as correntes que te prendem. E aqui está o mais importante: enfrentar sua sombra não significa destruí-la. Não se trata de eliminar o que não gosta de si mesmo, mas de integrá-la. A sombra não é sua inimiga, é uma parte de você que precisa ser aceita e compreendida. Quando você faz isso, algo mágico acontece: você para de viver dividido. Você se torna uma pessoa inteira, e essa integridade lhe dá uma força que poucos conhecem. Mas não se engane, esse processo não é para os fracos. Requer coragem, porque implica olhar para dentro de si e aceitar verdades desconfortáveis. Implica questionar tudo o que você achava saber sobre si mesmo. Implica, no fim das contas, deixar para trás as máscaras, e isso é aterrador, porque as máscaras nos dão segurança. Nos protegem do julgamento dos outros. Mas essa segurança é uma ilusão. A verdadeira segurança chega quando você sabe quem é, quando se conhece de um nível tão profundo que as opiniões externas perdem seu poder. Deixe-me te levar mais adiante: você já se perguntou por que o julgamento dos outros te afeta tanto? Porque sente a necessidade de ser aceito, de se encaixar, de ser amado. Jung diria que é porque você ainda não encontrou seu centro. Quando você não sabe quem você é, depende dos outros para se definir. Mas aqui está o problema: o julgamento alheio nunca será consistente. Hoje aplaudem você, amanhã criticam, e depois de amanhã esquecem. Se você basear sua identidade em algo tão volúvel, nunca será livre. E aqui vem o que ninguém quer admitir: a maioria das pessoas nunca descobre quem realmente são, porque têm medo. Medo do que descobrirão se olharem para dentro de si mesmas. Medo de descobrir que viveram uma mentira. Medo de perceber que seguiram um roteiro que nem escreveram. Mas sabe o que? Esse medo é um sinal. É a prova de que há algo além. Jung o chamava de si mesmo, sua verdadeira essência. Aquela parte de você que está esperando para ser descoberta.
O caminho para o seu, si mesmo, não está nos livros que lê, nos filmes que assiste, ou nas conversas que tem com os outros. Está na relação que você tem consigo mesmo, no tempo que passa sozinho, nas perguntas que faz a si mesmo quando ninguém está olhando. Mas aqui está o truque: você não pode encontrar respostas se não fizer as perguntas certas. Então, te pergunto, quando foi a última vez que esteve sozinho com seus pensamentos? Não me refiro a estar fisicamente sozinho, mas a um estado de introspecção profunda. Quando foi a última vez que parou de buscar distrações e enfrentou o que realmente sente? Porque se você não fizer isso, o mundo encontrará mil maneiras de te distrair: redes sociais, notícias, trabalho, obrigações. Tudo é feito para te manter ocupado, para evitar que se enfrente a si mesmo. Mas esse confronto é inevitável. A questão é: você fará por escolha ou esperará que a vida te force? Quero que pense nisso. Se hoje fosse o último dia da sua vida, você poderia dizer que foi autêntico ou perceberia que passou anos tentando se encaixar, tentando ser alguém que não é? Não é fácil enfrentar essa realidade, mas é necessário, porque só quando você se faz essa pergunta, pode começar a mudar. E aqui está o mais incrível: quando você começa a viver a partir da sua essência, tudo muda. Relacionamentos superficiais desaparecem, mas em seu lugar, surgem conexões profundas. As decisões não são mais tomadas a partir do medo, mas da autenticidade, e o mais importante, você começa a experimentar algo que poucos conhecem: a verdadeira paz. Porque a paz não vem de evitar conflitos externos, mas de resolver o conflito interno. Lembre-se disso: você não pode ser livre se não souber quem é, e não pode saber quem é se não tiver coragem de se olhar com todas as suas luzes e sombras. Este é o maior presente que pode dar a si mesmo, porque quando descobre quem realmente é, começa a viver não para os outros, não para o mundo, mas para você. E essa é a forma mais alta de liberdade. Agora, como começa essa jornada? Porque falar sobre autodescobrimento é uma coisa, mas tomar ação é outra completamente diferente. Quero que imagine alguma vida onde você não precisa se justificar, uma vida em que suas escolhas não são governadas pelo que os outros dirão ou pelo medo da rejeição, uma vida onde você acorda a cada dia sabendo que está sendo fiel a si mesmo, não importa se o mundo aprova ou não. Quão diferente seria essa vida da que você tem agora? O primeiro passo, e provavelmente o mais difícil, é parar. Sim, parar em um mundo que premia a velocidade, o progresso e a ação. A ideia de parar parece um sacrilégio, mas se você continuar correndo sem rumo, nunca saberá se está indo na direção certa ou apenas fugindo. Pare e pergunte-se: o que estou realmente buscando? Isso é o que eu quero ou o que me ensinaram a desejar? É uma pergunta que pode mudar tudo, porque te obriga a enfrentar o que está por trás das suas decisões. Um guia dizia que o que você nega, te subjuga, e o que você aceita, te transforma. Pense nisso: quantas vezes você sentiu que carregava um peso que não consegue explicar? Essa sensação de que algo está errado, mas você não consegue colocar em palavras. Esse peso é a sua sombra, seus desejos reprimidos, suas emoções negadas, suas verdades ocultas. E enquanto continuar ignorando, ela continuará a te controlar. Mas aqui está a boa notícia: esse peso não é eterno. Você pode soltá-lo, e quando fizer isso, sentirá algo que provavelmente não experimentou há muito tempo: leveza. Mas não se engane: enfrentar sua sombra não é uma tarefa de um único dia, é um processo contínuo. Uma dança entre o que você é e o que pode se tornar. E aqui é onde quero te convidar a ir mais fundo. Quantas coisas você faz hoje apenas porque te ensinaram que elas devem ser assim? Desde a forma como trabalha até como ama, como se vê. Você já se perguntou se essas normas realmente servem para você? Porque se não, é provável que esteja vivendo para cumprir um roteiro que nem escreveu. A liberdade não vem de seguir as regras dos outros, vem de ter a coragem de escrever as suas próprias. E sim, isso tem um custo. Haverá momentos em que você se sentirá perdido, isolado, até rejeitado. Mas nesses momentos, lembre-se disso: a solidão de ser fiel a si mesmo sempre será melhor do que a companhia de viver uma mentira. E agora quero fazer uma proposta: se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está ressoando com essas palavras. Não é uma coincidência. Isso não é apenas um vídeo a mais, é um chamado para você assumir o controle de sua vida, para deixar de ser um espectador e se tornar o protagonista da sua história, porque ninguém mais fará isso por você. Antes de continuar, quero te pedir algo: se essa mensagem tocou algo em você, se você sente que está pronto para começar essa jornada em direção a si mesmo, quero que deixe um comentário com esta frase: a coragem de me olhar me fará livre.
É um compromisso com você mesmo, uma promessa de que não deixará o medo ditar sua vida. Além disso, se ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazê-lo. Aqui exploramos verdades que ninguém tem coragem de dizer, verdades que têm o poder de transformar sua vida. Inscrever-se não é apenas um clique, é um passo em direção a uma comunidade que valoriza a autenticidade e o crescimento pessoal. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o que vem pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Vamos seguir. Quero levar você a um nível mais profundo. O que significa realmente descobrir quem você é? Não é apenas um exercício de introspecção ou encher um caderno com afirmações positivas. É um ato de rebelião. É desafiar as etiquetas que sempre te deram e decidir qual é a sua própria.